Bom dia a todos, meus queridos, meus amigos, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. A palavra hoje vai nos trazer como imitarmos a Cristo, como termos a simpatia e o altruísmo, ou seja, não ter o egoísmo, ajudar o próximo em detrimento de qualquer coisa, sem interesses a recompensas. Olha que conteúdo para que eu e vocês possamos entender, compreender e avançar em conhecimento. Oh, glória! Hoje é 27 de março do ano de 2026 e hoje comemoro o aniversário da minha tia Jerônima, tia Oma, lá em Santa Vitória, Minas Gerais, na qual deixo aqui uma mensagem, uma felicitação sincera, em detrimento a ser egoísta, de dizer por dizer, e sim ser altruísta, levando esta mensagem, este carinho, sem querer recompensa de nada, assim como esse canal de YouTube. Eu não estou aqui para nada, no sentido egoísta. Estou aqui no sentido em unidade, no sentido de trazer como imitarmos a Cristo Jesus através do evangelho dele, porque se ele disse que ele é a própria verdade, que ele é o próprio evangelho e ele é o próprio caminho, e ninguém vai ao Pai senão por ele, então é loucura os homens aqui na terra não compreender este caminho, esta verdade. Oh, glória! Então, te amo, assim como falamos de forma carinhosa entre família. Desejo à senhora um feliz aniversário, que Deus possa abençoá-la, que possa crescer, que a senhora possa ser recebida, ser visitada por Cristo nas suas emoções, no controle emocional da senhora, que ele possa avançar, que a senhora possa ter um despertar no espiritual para compreender que ele é o caminho, que ele é a verdade, que ele é a vida, que ninguém vai a Deus Pai senão pelo Deus Filho. Glória! Quero desejar esse feliz aniversário e que a senhora entenda que eu sou muito grato ao Senhor para que ele, pelo fato dele ter mandado eu nascer nessa família através da minha mãe, que é tua irmã, e que de alguma forma a gente possa viver nesta unidade em Cristo. Eu estou aqui entendendo que a senhora veio como próximo, como minha próxima, e é por isso que eu estou aqui expressando e aliançando ao céu, ligando ao céu, para que o céu liga na terra nesse dia, para que a senhora tenha esse despertar e entender que o Senhor nosso Deus, ele está à porta para visitar tudo que a senhora precisa ser visitada, que ele possa suprir, que ele possa criar rios e ermos, rios e mandar água nos ermos ao meio da tua vida, da vida da senhora, da vida nos seus desertos, onde a senhora precisa crescer enquanto está aqui nesse processo de edificação aqui na terra. Espero em Cristo e conviver muitos anos ainda com a senhora, que é uma honra para mim ser seu sobrinho. Beijo no coração. Irmãos, e a palavra aqui traz Romanos 15, no verso 5, e diz: ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Oh, glória! Então, como eu disse para vocês, aqui é uma forma de imitar a Cristo e ter a simpatia e o altruísmo, e não ser egoísta só porque você tem uma revelação de Cristo sobre a sua vida, só porque você se decidiu, se converteu. É uma forma aqui de termos
A obediência na palavra com esse altruísmo, ou seja, que é o contrário do egoísmo, como eu disse, que é a tendência, a inclinação de agir em benefício do próximo sem esperar recompensas. Oh, glória! Vamos orar para que o Senhor abra a janela dos céus e derrame de volta toda a unção dele, toda a presença, toda a revelação, para que eu e vocês saiamos desta sexta-feira, último dia da semana deste devocional, e que possamos fechar a semana, iniciar o fim de semana nos átrios do Senhor em unidade, entendendo e imitando a Cristo Jesus. Glória. Ai, Pai querido, em nome de Jesus, nos ajude a ter esse altruísmo, não ser egoísta, e inclinar a agir em favor do próximo sem interesse a recompensas. Oh, Pai, quantas recompensas já tivemos, porque o Senhor nos garante a salvação, porque o Senhor afirma, pela graça somos salvos, mediante a nossa fé, afirma que não é por nós, é o dom do Senhor, que não é por obras, para que não nos gloriemos. Oh, Pai, traga a nossa presença, o Senhor, o seu Espírito Santo, que dentre os aspectos dele está o amor, está a paz, está a alegria e a paz, está a longanimidade, está a benignidade, está a fidelidade, a bondade, a mansidão e o domínio próprio. Pai, em nome de Jesus, que possamos avançar tendo tudo isso, tendo Cristo, imitando a Cristo e vivendo em unidade, assim como essa palavra aqui nos ensina nessa manhã. E eu lhe peço em nome de Jesus que me esclareça pelos seus textos aqui trabalhados. Glória. E que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos, e glórias a Deus. Eu trago aqui para vocês, fecho do 1 ao 6, capítulo 15, cujo título, mais uma vez, a imitação a Cristo, a simpatia e o altruísmo. E a palavra diz: ora, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação, porque também Cristo não se agradou a si mesmo, antes, como está escrito, as injúrias do que ultrajavam caíram sobre mim. Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordemente e a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Glória. Vamos trabalhar aqui, meus irmãos, sobre tudo isso. Então, antes de mais nada, eu repito, imitar a Cristo com a simpatia e o altruísmo. Altruísmo é o contrário de egoísmo. Altruísmo é a tendência e a inclinação de agir em benefício do próximo sem esperar recompensas. Glória, viver em unidade, aperfeiçoando em unidade, entendendo que somos um só, o corpo de Cristo Jesus, ou aqueles que foram chamados, que foram escolhidos e que são dentre os salvos. E é uma loucura no mundo pensar ou agir como fora desse grupo e viver depois do juízo final o inferno.
Cuidado, meus irmãos, a palavra está aqui e bate a porta. Oh, glória! Então, irmãos, aqui vai dizer: ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não nos agradar ou não agradar-nos a nós mesmos. Ou seja, a vida, a sua família, ou os próximos que a vida te trouxe em geral, eles vão ter suas debilidades, eles vão ser fracos e a gente não deve nos agradar, pensando que eles não vão ter isso, ou que ele tem que agir só para nos agradar, em perfeição, eu digo em perfeição, e nas suas imperfeições que seja. Então precisamos entender que porque cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para edificação. Então você agrade ao próximo que ele é bom, que você edifique no que é bom. E que no que ele é ruim, o que ele é imperfeito, o que ele tem a sua debilidade, e então ali também seja para a sua edificação. E você exerça a bondade, a misericórdia e a compaixão nestas debilidades. Tudo bem que a Bíblia diz, como em Salmos 1, no verso 1 em diante, vai dizer para a gente não sentar na roda dos escarnecedores, nem seguir conselhos dos ímpios, mas se a vida te trouxe para próximo, se é um familiar, se é alguém que você tem o acesso, que você tem a compaixão e a misericórdia, quem sabe você foi levantado para levar a boa nova àquele, para que ele possa conhecer estes caminhos. E aqui continua no verso 3, porque também Cristo não se agradou a si mesmo, antes, como está escrito, as injúrias do que te ultrajavam caíram sobre ele. Ou seja, vamos entender o que são injúrias e sobre o que é ultrajar. Injúria é ofender, de certa forma não honrar. E ultrajar é algo mais grave, é ofender gravemente. É um insulto e uma afronta à honra. E tudo isso, meus irmãos, tanto destes que estão em suas debilidades, quanto a você que também tem as suas, talvez de uma forma menor, talvez a vida te beneficiou com acesso melhor, talvez você, como eu, foi privilegiado em ser apresentado, por mais que na minha vida foi um pouco tarde, entre aspas, porque eu respeito o tempo de Deus sobre a minha vida, mas eu comecei a aprender isso, eu já tinha 32 para 33 anos, agora eu estou nos 50, mas mesmo assim eu ainda tenho as minhas debilidades, as minhas imperfeições, na qual vou morrer assim que eu digo, com algumas delas. Lógico que eu vou avançar, porque essa palavra aqui está me ensinando, assim como aqui está escrito. Olha bem, porque o nosso foi escrito para o nosso ensino. Então, é isso. Quem está buscando nas escrituras sagradas, quem tem um tempo para ouvir um devocional como esse, para ir na igreja, para estudar a Bíblia Sagrada, para pedir ao Pai uma revelação dele, porque tanto querer quanto realizar dele em nós é de acordo com a boa vontade dele, Filipenses 2,13. Então, nós temos que entender que nós vamos avançar, só que as injúrias, tanto desses como os lá dos antepassados, quanto os futuros, quanto a iniquidade dentro da nossa própria família, caiu sobre Cristo Jesus essas injúrias, e ele na cruz do Calvário, ele foi açoitado, ele foi crucificado por essas injúrias que ali sobre ele ultrajou e caíram sobre ele, no caso,
Glória, meus irmãos, entenda isso e vamos viver livre nesse Cristo que comprou o meu e o seu pecado no sangue derramado ali na cruz do Calvário. Então, pois, tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então, a minha esperança e o ensino aqui, e pela paciência e a consolação do Espírito Consolador, eu tenho a esperança em avançar onde eu sou debilitado, onde eu ainda tenho as minhas imperfeições, mas eu estou buscando, porque é para o meu ensino, e aqui está escrito. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, sentido segundo Cristo Jesus. Da mesma forma que Cristo morreu na cruz do Calvário, então que você tenha o mesmo sentimento, esse altruísmo um com o outro. Então, fecha aqui dizendo que concordantemente e a uma voz glorifiqueis ao Deus e ao Pai nosso, Senhor Jesus Cristo. Então que damos as glória a Deus por todas as coisas, glória a Deus pela família que você nasceu, glória a Deus porque Deus te buscou. Glória a Deus, porque essa palavra está chegando até você nesta manhã. É por isso que o crente, principalmente o crente que tem unção, que tem presença, tudo ele dá glória. Porque a Bíblia também diz em 1 Coríntios 10, 31, quer bebais, quer comais, quer façais qualquer outra coisa, fazei para a glória de Deus. Glória a Deus por este devocional, glória a Deus por mais essa noite. Glória a Deus pelo aniversário da minha tia Oma, ou tia Jerônima, hoje. Glória a Deus por todas as coisas, porque estamos entendendo, vivendo em unidade, crescendo nessa imitação a Cristo. E aqui traz dois paralelos aqui direto, e eu tenho um meu que não está aqui, que eu quero fechar com ele, que está em João 17, 23, que vai falar sobre o aperfeiçoamento em unidade. E aqui em 1 Coríntios, Paulo também, no verso 10, diz, olha bem, exortação à unidade. É viver em unidade, que a minha tia Oma é minha próxima, que eu tenho carinho por ela, e onde eu expressei aqui, e eu dedico este devocional a que ela possa receber de Cristo Jesus a presença de Cristo, para que ela possa ser visitada em tudo, nas suas emoções e no espiritual, na sua saúde. Oh, glória! E a palavra diz aqui, rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. E assim está escrito. Que tenha disposição mental para a palavra de Deus em unidade, inteiramente unidos, sem divisão. Eu costumo dizer sempre que existe discordâncias teológicas, mas está tudo bem, que não vai comprometer a salvação, que não vai comprometer as Escrituras. Um pensa de uma forma, o outro de outra. Mas o Cristo, a forma de Cristo ser o centro da mensagem, e isso não pode ser alterado. Amém, irmãos? E glória a Deus. E aqui também trouxe um paralelo a Filipenses 1, 27, que diz, vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros,
que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Oh, glória! E Jesus, aqui era Paulo dizendo, tanto em Romanos, quanto em 1 Coríntios, como em Filipos, e Jesus deixou isso claro em João 17, onde eu lembrei que não está no estudo. João 17, 23, Jesus diz que ele em nós, ou seja, eu neles, e ele orando ao Pai, ali naquela oração sacerdotal, eu neles, e ele orando a Deus por isso, irmãos, ele em nós, e tu em mim, fazendo referência de Deus Pai no Deus Filho, a fim de que sejam aperfeiçoados em unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Oh, glória! Oh, meus irmãos, recebam por parte de Cristo, e já fecho essa mensagem na certeza que o seu coração foi aberto, a sua mente vai trabalhar entendendo tudo isso, levando ao teu coração que você tenha um despertar para viver o Evangelho de Cristo, viver o que a palavra está escrito dentro das igrejas evangélicas que trabalham o Evangelho, que são fidedignos aos 613 mandamentos de Deus, que foi resumido por 10 em Moisés, e depois Jesus veio e resumiu nos 2. Que é amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o teu coração, toda a tua alma, todas as tuas forças e entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Oh, glória! Fiquem em paz, um bom fim de semana a todos, e que possamos crescer em graça e em conhecimento. Abraço.